Gente, hoje nesse vídeo, hoje eu vou fazer um vídeo de uma e aí de o povo chama de Skibber e Vazam, só que em Prisma 3D nesse vídeo. Então, como eu postei lá na comunidade, a gente vai falar sobre dessa série. A gente vai ver alguns episódios, porque eu tô com pouco tempo e eu vou ter que meio que descansar, porque eu tô muito cansado, eu tô com dor de cabeça e outras coisas. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e comente para novas séries e nos comentários aí. Então vamos lá pro vídeo. O primeiro episódio começa mostrando uma destruição. Tá. Depois eu tirar do time. Interação chega ali. Daí aparece mas daí eu te dou uma menção. Daí ele olha. Nossa, que e eu tenho o celular. Só que o título ele fazer pra cair no e assim capturar um o episódio começa que me dá cena deixa eu ver tudo bem inconsciente. E daí alguns deixando cair no diamas dele. Ele olha pra trás, daí chega de dentro na sua versão 2.0. Daí eu até deixo um pouco de escapar, só que não consegue porque também não ele pega o Tito Calamento, parece que ele perdeu o braço. E daí, quando ele bota assim nas costas do obter, e ninguém vê o nosso calamento. Ele vai subir mais ele sobe nas costas do obter e eles alguma coisa o episódio só que começa com o nosso cameraman lá dentro da base dos cameraman, tá? E ele usa eles, né? Não tá ali, tá me levando muito episódio 70 parte 1 quando ele chama esses dois skibs. Uma praça pra ver se referência. E daí o cameraman dá o nosso cameraman dá um like. E tá ali. E tem mais. Então com uma técnica de botões. E daí ele vai e aqui cai alguma coisa que faz meu Deus. Meu Deus. E ele olha por toda minha ainda pra tem uma
Esse aqui é o meu elástico. Meio. Isso aí. Entrega para nós. Meio. Dá o nosso e desculpa aí, gente. E eles vão para para poder onde tem eles que deixar para poder botar. E eu acho que não. Ele também entra. Eu tenho que mostrar um pouquinho, calma, se eu falei, né? E eu acho que não vai daí só que eu não pode ser que eu sempre fui trabalho pedras pro lado, né? E ele consegue passar por pedra aqui. Daí aparece 3 minutos. Ele decidiu e apareceu a sucole
aceita ainda. Mas eu consigo forçar. E daí escuta alguma pessoa falando. E daí na cena seguinte, onde nós quebramos morto pelos dois lá. Acho que a gente vê que a gente tava sendo visto. Daí aparece o câmera live, né? E eles estão meio fechado de escuro, né? E aparece um esquibra com babai de ácido. E daí do nada eles começam a escutar um e daí chega um Terastotolite e um Tolite, dizendo alguma coisa que eu vou poder e daí ele fica falando com um esquibo, né? Depois chega o filho do Jornal. Não, só que parece que ele tá meio verde. E o Futolite sai. Daí até o cara acha o Tolite. E daí ele percebe que a gente tá aqui. Pode dar uma fechada. Vamos pra... Nessa aqui é a coisa que tá aqui. Ele vai ter aqui. Já dá uma pulada aqui. Nossa, aqui, né? Ele chama pra ter dana pra dele. Só que ele é. O que ele vai pra cima da né? Quando ele é alguma coisa acontece que não passa destruído. Quando ele atirou nós chegamos até muito tempo lá. Tá lá, destruído. Daí eu consegui jogar ela no chão. Só que nós chegamos lá, esquilo que se explode na mão do foi depois mais funda. Alguém tira com teste. Daí parece que revela as caras que parecem cachorro. É sério que eu vi isso. Cachorro. E ela fica feliz depois de matar esse aço, né? E follow me. Daí ela faz segue-me se quiser ficar vivo, né? E o nosso cara que obedece, só que parece que é um laje porque tem o dobro de tamanho. E daí eu apareço jogando lá dizendo que tá o fio. Daí depois só que consegue atrás da cara. Depois dá um pulo, se não tem nada. Ele sabe que o ar não dá pra ter que a nossa câmera não passa ficar sensível. Não, e daí morre. O episódio começa com uma tela preta, algum que ele me falou, a gente só vai ficar aqui olhando para ele chegar e de vez olha isso que você tem medo. Daí alguns sacrifícios, não sei o que fala, que alguns sacrifícios são necessários para a gente avançar na nossa ação. Daí você tem medo, mas você medo, vai ver alguma coisa, ele fala, não vai ficar bem cedo. Daí ele fala que se não for para ainda deixar recebendo se você não deixar alguma coisa aqui, mesmo você não atender as mensagens dele para matar você, assim que ele fala. E o Titã dele daí fala, então faça rápido os meus upgrades, pai. Ele continua recebendo os upgrades, pra ver que o mundo chama. E daí a visão é do Titã que vem aqui chegando na base que tá totalmente destruída. E depois eles acham que pode. Ele fica pista. Ele não consegue sai da esse lago no chão. E daí ele fala que minha família, minha base, assim. E ele vê um câmera
Ali, não se preocupe, pai, nós te amamos. E o cameraman fala, daí ele vê um cameraman, só que depois morre. Daí ele fala que eu também amo vocês, filhos. Só que tudo não é flores, né? Porque alguma coisa atravessa o núcleo dele, né? E algumas garras parece a do coisa e daí puxa e pra dentro, tá? Ele se teleporta pra fazendo ele jogar pra frente. Daí ele fala que o Titã pra mim vai ser um de nós. Daí o episódio acaba aí. O episódio começa com o nosso câmera beijando a câmera uma e outra câmera. Mente o câmera me dá um like pra ele, né? Ele dá um like pra ele. Só que acontece algumas coisas. Daí ele vai marcar o jeito de algum jeito. Não pode ser. E ainda tá aparecendo que tá lutando com o Pedro Minari, né? Daí o Godzilla vai pra cima de Pedro Minari, daí dá um murro. Daí fazendo ele cair. Aqui, fazendo ele cair no chão, daí pegando coisa a cabeça do Titã Drill de maneira avenida. E o Godzilla, meu, que se deita assim, os sonhos. E o episódio acaba. O episódio faz estar assim, Deus atirando ao mundo para Deus que o minerador sai, né? Alguns que se explodem. E aí, os e depois chega o observador mais faz isso como vocês resistem a alguma coisa assim. E daí alguma coisa aparece, uma fumaça. Pega luz assim. E parece chegar um bicho e eles conseguem coitado. Aparece transmissão Eva. E a transmissão volta no experimento. E daí a Deveuma começa a falar bater. Daí algumas coisas, né? E umas coisas que tem aí na tradução, só que também estou botando tradução. Daí o sempre simplesmente fala, desliga essa câmera. E já tá falando só, desliga essa câmera. E daí a câmera vai pra outro povo. Daí ele vê um óbito e do nada chega meio em outra visão. Só que parece mais ou menos de uma Spider, menos pequena do que a outra. E como cientista nunca e daí ele chega em algum universo, assim, tem 3 planetas. Daí o povo fala alguma coisa aí. E depois daí eu vou deixar como spoiler. E daí o episódio começa com o base do Zé começa parecendo alguns corpos de mim. Assim, depois o outro maior. E daí aparece um morro assim de uma assim final. E daí a nossa câmera trocada por aquele Spider lá, conseguindo subir. E daí aparece a laboratório. Ai, sei lá. Laboratório. Ah, é porque
laboratório dos arcetórios, sabe? Que eu consigo falar. Porque como tem mais palavras que eu não consigo decifrar muito não. E aí, ela tá indo pra uma área bem fechada, tá? E uma coisa linda. E parece que a espada, que a Spider, olha, daí aparece um olho bem e bater. E daí a Spider continua, sai daí, olha, e vê os corpos da ali. Apesar eles começam a vir, depois mostram o olho. Depois começam a falar alguma coisa que eu não consegui decifrar. E daí a TV olha para nosso Spider. E daí começa a falar alguma coisa que é a mesma coisa que eu não consegui decifrar. E eles olham, começam a falar um monte de coisa. Daí parece tipo o nosso Spider escuta alguma coisa, tá? E passa pra lá. E dá. E ela bom, daí parece uma criatura gigante. Isso, só que, né, o não, se eu fosse essa Spider, eu já teria se cagado de medo. E daí, a Spider conseguiu ainda. E eles escutam meio que um barulho bem pequeno. Né? Só que, né? Como eu sou muito cagão, eu acho que eu ia passar essa parte. Só que eu sou muito cagão, mas eu tenho que estar aqui um vídeo para vocês. E dá. Olha lá, pô. Que tá daí. Depois ele vai continuar. E daí, depois ela olha pro depois pá. Vamos pela prestinha de baixo. Assim. E daí eu vou ter um fé. Chega. E aparece uma luzinha. Então na TV gigante. Daí a Spider meio que se aumenta de tamanho. E daí começa a ter uma falha de transmissão. 4 falando alguma coisa com os olhos até onde nossa espada cai no chão, fazendo recordar a transmissão por causa desse olho. Quando começa, ele começa olhando e passa uma pessoa pra né? Ele vai dando pra e daí parece que ele não assim. Quantos, né, mesmo? E dá. E ele vai daí para se você nada some agora. Olha aí, puxa assim. E dá. E chega só assim falando alguma coisa que não é papapá. E daí fala alguma coisa dizendo que é um lugar seguro. Daí o nosso câmera aponta para um prédio ali parecendo uma escola assim. E daí ele continua aqui ele vai abrir olha que só que o arco consegue cuidar. E chega mais um. Acho só que nós não conseguimos. Daí chega o DJ na área e consegue algo sobre ao acetônio. O acetônio fica ali no DJ, só que o DJ consegue rebater pra tentar mesmo. Fazer uma dessas de cair ali no meio. Daí o DJ tá e chega alguma coisa que faz bugar a câmera. Na mesma cena seguinte, chegou a bateria. Estou fazendo assim no celular de cara. Show uma cena antes, tá? Ele olha pro nosso celular de câmera. E daí parece que ele come essa rida e ele olha. E olha, só que chega de câmera.
fazendo aquele só 37 quando ele dá uma marretada no Jetolic e vai pra cima do Titã Speaker. E daí, quando o Titã Cameraman consegue pegar o Astro Toilet e o nosso Lash Cameraman consegue usar o Jetpack pra conseguir ver. Daí o Titã Cameraman pega o Obtera doido aí, usa no pra conseguir derrotar o Obtera do Astro Toilet. Só que, né, ele faz pra algum tiro que faz, ele pega um Blast, que é uma Strider Astro Toilet, que pula bem nas costas dele. Só que, né, o nosso Titã Cameraman quase consegue pegar. Só que, né, quando ele pega o Astro Toilet, ele consegue daí tá com o fogo no núcleo, ele fazendo uma clássica referência do também tá com o fogo do núcleo dele nesse Astro Toilet. E daí ele consegue derrotar a Strider Astro Toilet. Daí ele dá um like pra nossa câmera. Daí quando ele olha pra frente, ele vê se aproximando, que são 3 obteradores Astro Toilets. E alguma coisa ele vai pra cima assim. Depois ali, ó, pro lado, e ele vê o Astro chegando na última. E fazendo uma referência que nem do episódio 77, quando o jogo lá fala que o Titã Cameraman que o Titã ia escapar dessa vez, né? O Titã Cameraman, olha, e depois o episódio acaba. O episódio começa com a base dos Skippers, com o Mecha do cientista conseguindo colocar aquela parte do bração do Jetolic, tá? E eu vou botar aí a tradução pra vocês verem. E ele falou obrigado por cientista, que o cientista meio que agradece com alguma coisa assim. Daí ele se teleporta, só que, né, e o Jetolic olha as câmeras, daí depois dá um like, e chega o Titã Cameraman na área, e eles, quando o Titã Cameraman chega, ele olha pro nosso cameraman, daí o G-Man fala que o Titã Cameraman vê o mesmo. Daí ele queria pedir uma coisa a ele, que se ele viesse o jogo na última, ele disse que não era pra matar ele ou lutar com ele. Daí faça entrar do nosso lado, e daí ele cita-se em casa na sua base. E daí ele fala que adoraria ver os cameramans aqui, então o cameraman aceita, né? Daí ele faz aquele clássica a referência do episódio 59 do Titã Speakerman e do Titã Cameraman. Daí o episódio acaba. O episódio começa que nem daquela cena quando chega o jogo na área, só que não aparece os obteradores e tentar só agora, só que como eu já tô colocando as traduções lá, e eu vou deixar as traduções aí que eu tô fazendo aí embaixo, tá? Então, como faz que nem aquela cena do episódio 67 dizendo que ia matar o cientista. E daí, falo pelo alguma coisa relembrando pelo o Astro. Só que, né, o Titã Cameraman consegue desviar, só que depois leva um murro do jogo. Não, só que, né, o Titã Cameraman consegue dar o soco, só que ele tenta se tirar porque o jogo não consegue segurar ele, tá? E o jogo não usa a arma pra atirar na cabeça dele. Daí o Titã Cameraman dá um like pra ele. Daí acontece uma explosão grande. Daí aparece 6 sinal. E aparece a base do TV. Daí aparece o Titã TV na sua versão 4.0. Daí aparece o POV, o TV Man. E daí o cientista fala umas coisas do Titã TV Man. Só que parece que o Titã TV Man não parece gostar. Só que
né? Ele ataca o cientista. Daí ele fica com raiva, só que, né? Ele fala coisa, né? Ele pega o cientista, né? E o chat também nem consegue se teleportar para a mão do Titã TV. Bem, e aparece um TV. Bem, só que, né, daí aparece um UFO toilet que parece que ele fica feliz, alguma coisa assim. Nunca vi o UFO toilet feliz. Depois chega uma obteira do Astro Toilet e depois a câmera volta. Daí o chat TV mental clica nesse portão. Daí depois eles pode tapar a mão do Titã TV. Daí ele vê que o Titã TV, que o cientista TV tá machucado, né? Alguma coisa acontece. O Astro TV também vai pra cima, né? E o Shadow também consegue se teleportar junto com o Titã TV, junto com o cientista. Desculpa aí que eu falei errado. E parece que o cientista tá sem um outro braço. Só que, né, o Titã também consegue ser desligado pelo caso dele. Sabe de quem foi? Essa pessoa mesmo. O Lewy, cara. O Lewy. Olha ele ali. Olha isso, mas a gente só ganha pelo Lewy. Tá vendo isso? É o Lewy. Daí o Titã também é desligado completamente para não causar mais dano pra ninguém, tá? E ele fala pra olhar pela câmera dele. Peraí. E daí aparece daí aparece localização os Estados Unidos, parece. E daí ele fala, daí o Titã câmera dá seu outro buraco total. Daí o Jaguar sai da, só que na outra câmera tá muito baixo depois daquele explosão que ele teve, tá? O Jaguar aparece por trás, depois dá um murro nele que faz o Titã Cameraman cá. Só que, né, o nosso Lash consegue continuar vivo, tá? Ele vê o DJ e os Cameramans e uns esquivos, tá? E eles, daí o nosso Cameraman, que é o lá, chora, e o Titã Cameraman. Só que, né, o Titã Cameraman parece que fica desmaiado. Daí chega do Kesa e 3 obtradores. E depois a nave mãe, que eu vou chamar. A nave mãe, porque o povo parece que chama de nave mãe. E daí o episódio acaba. O episódio começa mostrando que o Titã também já tá upgradado para formar asteroide. E tem um asteroide que é destruído pelo Asteroide. Daí ele falou alguma coisa, daí começa a ficar loucão. Parece que ele fica loucão, né? E eles veem alguma coisa. Daí conecta para uma câmera 31. Daí a gente vê a Mora Chip e 2 destruidores na área onde que... E daí eles atiram no chão, fazem uma destruição. Daí aparece sem sinal. E mostra aquela garra do As detém. Daí começa que começa a ter uma explosão do caramba. Eles são levados lá pela explosão. E aparece algum obterá um destruidor. E a Mothership tá lá pronto para destruir de novo. O episódio acaba. O episódio começa que nem o episódio antes. Daí do nada o destruidor parece que é infectado por uma luz roxa, né? Começa a tirar no outro destruidor, consegue sobreviver. Daí consegue
Daí, e alguma coisa aceita. E daí, daí para assistir também na sua versão 4.0, mas naquela versão ali era 3.5, eu acho que é. E daí o Chan também consegue se multiplicar. Daí chega do quer dizer, daí eu começo para algumas coisas. Daí o Tita também tenta caça, mas não consegue. Mas o Tita também tá pequeno. E alguma coisa acontece. Daí se ele se tá para alguma área diferente, né? E a teve uma tá e que ela morre e depois daquela destruição dela, o Shadow Devil ainda fica vivo. Só que nem a do Kizar ainda tá meio que lutando contra o Tita também. Daí e alguma coisa se pode dar pra área. Daí o Tita também tenta usar aquela habilidade de conseguir teleportar a mão lá do Kizar. E daí o Tita também pode lá pra base deles, eu acho. Só que, né, o cameraman o Tita também consegue teleportar a Duquesa junto. Gente, desculpa aí porque teve alguma coisa. E a Duquesa é jogada no chão. E daí quando o Tita também ia tirar a Duquesa pra acabar com ela logo de uma vez, ele ia pra frente, tá? E o Tita cameraman foi infectado. Daí o episódio acaba. Gente, eu tenho um spoiler desse daqui, onde que o cientista parece que morre. Ali, que aparece ali, câmera falhando, depois daquela explosão. O episódio começa com um obterador ali destruindo algum lugar ali, tá? E a câmera é trocada de seguida. Depois troca pra um que é muito novo pelo um detectador, sei lá, detectador. E depois um muito pelo por causa que o Hunter tem uma boca bem feia. É sério que eu vi isso? E o episódio é e daí o nosso metro porque nossos cinegrafistas morreram, acho, né? Daí eu sei e mostra mais TV só um lugar só e a nossa câmera é trocada pelo um outro câmera. E daí aparece um veterano ali sendo atingido por desde que eu já tá e com a versão toda completa. Né, ele se prepara para mais alguma coisa que vai vir. Daí chega um do Astrotorn. Só que né, ele consegue desfiar, só que né, o Jetorn não apanha para um destruidor, tá? E o e o Muta Lobeski que consegue arrancar um laser assim do destruidor. Daí aparece um máfia e daí consegue atirar nele. Valeu, máfia. Seu melhor cara. Valeu por destruir. E daí chega o UF e um Kerastotol na sua versão 2.0 UF. E o Kerastotol tem que estar pronto pra tirar. Ele se protege com escudo grande. De que poderia aguentar. E daí o episódio acaba. O episódio começa que nem do episódio 1. Só que daí o Kerastotol tá fazendo uma destruição bem grande. Daí o Jetolite ainda tá vivo. Só que né, o Mafia e o Esquivel Mutante estão bem atrás, quase morrendo ali. E daí alguma coisa começa a destruir o Kerastotolite. Faz até o Kerastotolite cair tão forte que poderia ser esse mais ou menos alguma coisa. Porque tipo, os únicos que poderiam ser fortes, eu acho, era daí o cientista, não, o da Funkboom, né? E daí o foi aceito por
alguma coisa. Daí quando ele olha... Pera, mentira que é o Grit. Grit! É o Grit! É o Grit! Meu Deus, doido, meu Deus, é o Grit. Meu Deus, é o Grit. Que é isso? Mentira que o Glit deve ter derrubado aquele que era Astrotoilet, doido. E daí alguma coisa é teleportada. Daí nós é teleportado pra base dos Speakmans. E doido, tu se acredita? Aí aquele broco ali parece de Minecraft. Não, mas é de Minecraft. Ei, doido, eu tô impressionado, doido. O Grito conseguiu derrubar um Astrotoilet. E o episódio termina ali. O episódio começa aqui desde o episódio 57. Só que, né, um lascamento destruído e um Astrotoilet. E daí a gente pra lá. E daí é o Tito ter minha ali. Só que, né, ele consegue defender com a espada. Só que, né, é o Titã Cameraman infectado lutando contra contra o Titã. Eu já ia falar Ultimate of Doom. E o Titã também se afasta, parecendo que não quer lutar assim com ele. Daí o Titã também é aceitado pela essa bola. Sim, daí alguma coisa acontece na câmera, né? E o Titã também é aceitado de novo pela essa bomba e que o Titã Cameraman usa. Só que, né, ele fala uma coisa assim. Daí ele olha pra mão e chega esse maldito, essa maldita coisa de infectação. Daí consegue entrar no Titã Cameraman. Só que, né, o episódio e daí acontece a coisa. O Titã também é infectado, daí virou Ultimate of Doom. Daí o nosso Cameraman tenta escapar. Só que, né, o nosso Cameraman consegue ser teleportado. Só que também, né, o nosso Cameraman consegue por pouco. Senão ele viraria batata frita. E daí o TVB fala assim, que as coisas do doutor custo pra se dar. E eu vou ter que cuidar aqui com ele, porque não tá indo não. Daí acontece o bafo passa bem grande ali. Daí o Ultimate não existe nenhum lugar para escapar do ruído. Daí que ele fala ali, indo atrás do nosso cameraman. A gente só tem um laje, um TVman e um outro cameraman. Oxe, laje TVman. Daí ele fala porque você vai enfrentar no mano a mano. E daí é teleportado para outro lugar. Daí só que, né, o Titã daí o Laje também é aceitado. Só que, né, o Ultimate of Doom fala que quando eles são parcos, mas pelo menos ele fala que eu posso dividir com eles. Só que eu acho que pra porque você não vem me enfrentar, então tamanho não é nada. Que o Last Cameraman fala. Daí o Ultimate of Doom, para o seu tamanho você é corajoso. Gostei de você pequeno. Que ele fala, só que, né, oxi, que é isso? Oxi. Daí quando acontece uma explosão, parece que, né, e o Ultimate of Doom fala que merda foi essa, né? E a Mad Speakman começa a chegar com uma Spider, com os lajes, e o Zé tô com os outros Speakmans pronto para enfrentar o Ultimate of Doom. E o nosso cameraman olha pro Ultimate of Doom. E o episódio acaba. Gente, eu gostei muito dessa série, só que eu não mostrei a season porque esse daqui ia ficar grande demais. Porque teve algumas seasons de mais ou menos com 9 minutos e outras com 24, 18 e outras coisas. Só que, né, se eu quiser, eu vou trazer as seasons pra vocês verem. Mas eu vou deixar o nome do canal pra vocês verem, tá, gente? Eu espero que vocês tenham chegado até aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Então, tchauzinho, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e se inscreve e compartilha para algum amigo e comente mais séries dessa aqui que eu vou fazer.